Começamos falando da prisão do vice-presidente do Facebook na América Latina. O argentino Diego Tzodden é acusado de descumprir uma ordem judicial para compartilhar informações trocadas no WhatsApp por suspeitos de tráfico de drogas. Lembrando que o Facebook é o dono do WhatsApp desde 2014. O executivo do Facebook está no centro de detenção em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Vamos até lá, então. Eu vou falar com a repórter Paula Araújo, que está acompanhando esse caso. Oi, Paula, boa tarde para você. Bom, ele foi preso aí em São Paulo, mas essa decisão foi uma decisão da Justiça de Sergipe. É isso mesmo, Leilane. Boa tarde a você, boa tarde a todos. A prisão preventiva do vice-presidente do Facebook na América Latina foi expedida por um juiz criminal da comarca de Lagarto, em Sergipe. Esse juiz, na verdade, ele já tinha pedido, no final do ano passado, para o Facebook enviar à justiça dados de uma conta do WhatsApp para auxiliar em investigações por crime organizado e tráfico de drogas. Na época, o Facebook disse que não poderia passar as informações. Por conta disso, a justiça chegou a estipular uma multa diária, primeiro no valor de R$50 mil, depois no valor de R$1 milhão. Mesmo assim, o Facebook não passou essas informações do WhatsApp e aí sim, então, o juiz expediu esse pedido de prisão preventiva para o vice-presidente do Facebook na América Latina. Diego Tzodden foi preso hoje cedo aqui na capital paulista, enquanto fazia o trajeto de casa para o trabalho. Primeiro ele foi levado pelos policiais até o Instituto Médico Legal, depois então ele foi até a sede da Polícia Federal aqui na capital paulista, onde prestou depoimento. Ele respondeu algumas perguntas feitas por carta precatória. Para quem não conhece, carta precatória é quando a pessoa responde perguntas que foram feitas assim por um juiz de outro estado. E aí depois então de responder as perguntas na sede da Polícia Federal, ele foi levado até o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na região, na zona oeste aqui da cidade de São Paulo. Os advogados dele disseram que já entraram com pedido de habeas corpus, Leilane. Ô, Paula, e o Facebook já disse alguma coisa a respeito dessa prisão? Disse sim, Leilane. O Facebook enviou uma nota e disse exatamente desse jeito, olha, que considera a prisão uma medida extrema e desproporcional e que o WhatsApp opera separadamente. O WhatsApp também se pronunciou sobre esse assunto, disse que não pode passar informações que não tem, já que não acumula, não guarda as informações, as mensagens que foram passadas pelos seus usuários. Mas eu vou conversar sobre esse assunto agora, então, com um especialista em direito digital, o Caio César Lima. Caio, boa tarde. Primeira pergunta, claro, é o seguinte: a justiça ela pode pedir para que uma rede social passe informações pessoais? Paula, Leilane, boa tarde, demais ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse assunto que está na ordem do dia, né? Respondendo à pergunta objetivamente, sim. Desde junho de 2014, existe uma lei no Brasil que fala especificamente sobre essa questão de entrega de dados, como que funciona a regulamentação relacionada a isso daí, que é o Marco Civil da Internet. E esse Marco Civil ele tem alguns artigos que dispõem acerca dessa obrigatoriedade do armazenamento dos dados e da entrega dessas informações quando há efetivamente uma ordem judicial solicitando isso daí. E ao que consta, pelo que a gente tem de notícias do próprio tribunal responsável por emitir essa decisão, foi sim emitida uma decisão judicial válida. Então, diante disso, está caracterizada aí a necessidade de que o Facebook entregue esses dados mediante a solicitação. Ou seja, entre manter o sigilo da pessoa e ajudar a justiça, num caso, por exemplo, de tráfico de drogas, crime organizado, ajudar a justiça é mais importante. Aí a gente entra num binômio muito grande, que a gente precisa entender até que ponto esses dados devem ser entregues e até que ponto isso daí viola a intimidade e privacidade. Justamente por isso, com o objetivo de evitar violações a direitos dos usuários da internet, que a gente precisa de uma ordem judicial. Entendo a vida dessa ordem judicial, não nos parece haver uma ilegalidade nisso, daí no que decorre a necessidade da entrega dos dados. Agora, como fica essa questão? Por exemplo, o Facebook diz que o WhatsApp é uma empresa separada, o WhatsApp diz que não tem esses dados e o vice-presidente do Facebook na América Latina é que foi preso nesse bolo todo. Essa é uma questão que precisa analisar mais sobre o aspecto societário. Até que ponto efetivamente já houve essa incorporação dessas empresas, como que elas estão operando efetivamente, tendo efetivamente ocorrido todos os trâmites operacionais societários necessários, não há justificativa para que o Facebook não responda pelo WhatsApp aqui no Brasil.
Agora, muita gente com certeza lembra que no final do ano passado, a Justiça de São Bernardo do Campo chegou a determinar a suspensão do serviço do WhatsApp por 48 horas, chegou a acontecer por mais de 12 horas. Isso pode vir a acontecer novamente nesse caso? E qual a sua opinião diante disso? É um tema que a gente efetivamente não tem uma segurança jurídica ainda. E uma segurança jurídica que não exista, talvez até propriamente em decorrência da atuação do provedor em questão. Se ele tivesse, no momento em que houve ainda aquele primeiro caso, há mais de um ano, em fevereiro de 2015, se ele tivesse vindo a público e trazido os esclarecimentos necessários, talvez não tivéssemos chegado nesse ponto. Sobre a possibilidade de interrupção, como houve no final do ano passado, me parece sim algo plenamente possível de acontecer, a depender aí de como que vai ser o desenrolar dessa situação. Então, obrigada por todas as informações. É uma questão ainda muito polêmica, né, Leilane? Sem dúvida nenhuma, Paula, tem muita coisa para ser esclarecida em toda essa questão de internet. Você perguntaria, por favor, ao nosso convidado se ele vê algum paralelo entre essa situação e aquela situação americana em que a Apple está brigando com a justiça americana para não oferecer uma chave de decodificação do telefone? Claro. A Leilane pergunta se você vê algum paralelo entre esse caso e uma questão da justiça na americana, né, em que a Apple não quer entregar uma chave de codificação. Leilane, boa tarde. Excelente pergunta. Existe sim algum paralelo nisso daí. E aconteceu também hoje um caso na França em que exatamente se discute a mesma situação. É obrigatória, a Apple precisa construir um artifício para que as autoridades tenham acesso às informações que estejam dentro de um dispositivo, e eu vejo sim um paralelo entre esses dois casos, na medida em que tentamos obter acesso a dados esses que estão de posse de provedores de aplicação, e que a gente precisa discutir o grande binômio que está na ordem do dia, que é privacidade e segurança. Até que ponto a gente tem que garantir a privacidade dos usuários e até que ponto a segurança tem que ir. Precisamos balizar esses dois princípios, esses dois pontos. Se a gente garantir segurança extrema, a privacidade vai sair prejudicada. Ao passo em que, se a gente garantir a privacidade total, a segurança talvez não seja aí alcançada. Então, precisamos compatibilizar a segurança com a privacidade. É uma situação extremamente difícil, complexa, e que a gente precisa de que o legislador também aqui no Brasil esteja atento a isso daí, para que a gente tenha leis cada vez mais consentâneas com a evolução da tecnologia. Tem muito assunto para se discutir sobre isso ainda, né, Leilane? Muito obrigada, Paula. Agradece ao nosso convidado, sem dúvida, uma queda de braço do mundo moderno. Obrigada.